Olá, meus amores! Como combinado, no vídeo de hoje a gente já vai dar início ao nosso conteúdo referente ao terceiro livro, ao terceiro módulo, tá? E o nosso primeiro conteúdo que vamos começar abordando será os números racionais absolutos, tá? Que vai tratar mais um pouco da fração. A gente vai conhecer a fração, a sua definição, quais são os seus termos, quais são as suas classificações, tá bom? Então é um assunto bem interessante e vamos lá para a nossa primeira aula, nosso primeiro tópico, que fala números racionais absolutos. Então as frações são números utilizados para representar partes iguais de um todo que foi dividido. Então tem um todo que foi dividido em partes iguais. Então a gente utiliza essa fração, né, para poder representar uma parte desse todo que foi dividido. E aqui o nosso livro ele traz como um exemplo a pizza, né, que é um exemplo tradicional quando a gente fala de fração. E ele vai representar aqui a pizza inteira, tá? É como se ela fosse o meu todo, a referência do meu todo. E aqui ele vai mostrar, tipo, um pedaço é referente a 1/8. Aqui ele partiu a pizza ao meio, quer dizer o quê? Que representa 1/2 da pizza. Ou então ele pegou aqui 1/4, dividiu em 4 pedaços. E esse pedaço aqui é referente a 1/4 da pizza. Só para a gente dar a introdução ao nosso assunto de hoje. Passando disso, ele vai falar. Observe algumas frações muito utilizadas no dia a dia. Então, essa primeira fração é 1/2 ou metade. Quando dividimos uma figura em duas partes iguais, ou seja, pode ter qualquer figura, o exemplo da pizza, por exemplo, um bolo, enfim, um retângulo, a figura em si. Quando nós temos essa figura, dividimos em duas partes iguais, duas. Quando dividimos elas em duas partes iguais, cada parte corresponde ao meio ou uma metade dessa figura. Ou seja, eu tenho lá uma pizza, né, como a gente viu aqui. Então, quando eu divido ela ao meio, né, cada parte representa a metade dessa figura. Então, aqui é a primeira, o meio ou a metade, quando dividimos ao meio ou em duas partes iguais. A segunda, aí aqui temos exemplo, né? Divida o retângulo em duas partes iguais e pinte uma delas. Então, aqui temos o retângulo. E ele dividiu aqui, mesmo ao meio, em duas partes iguais. E ele pintou uma delas, ou seja, cada uma das duas partes consistem em 1/2 do retângulo, ou seja, aqui é a metade e aqui é a outra metade. E essa metade aqui, essa representação em forma de fração, ela se dá através dessa fração aqui, 1/2, que representa a metade, né? Vamos lá. Segunda fração, 1/3 ou a terça parte. Quando dividimos uma figura em 3 partes iguais, cada parte corresponde a 1/3 ou a terça parte dessa figura. No caso, a metade a gente divide ao meio, em duas partes iguais. 1/3 ou a terça parte, a gente divide quantas vezes? 3 vezes, em 3 partes iguais, essa figura. Então, aqui nós temos o exemplo. Nós temos um bolo, tá? Ele aqui é o todo. Então, ele foi dividido em 3 pedaços iguais, 1, 2, 3. Então, a gente vai dizer o quê? Que um pedaço, ele representa a terça parte desse bolo todo, ou 1/3 dele. Por quê? Foi dividido em 3 pedaços iguais. Então, aqui ele completa, cada uma dessas partes corresponde a 1/3 do bolo. E é indicado por 1/3, ou 1/3, porque foi dividido em 3 partes iguais. Próxima, 1/4 ou a quarta parte. Então, a gente pensa, se a metade é 2, o terço é 3 partes iguais, 1/4 ou a quarta parte vai ser em quantas partes iguais? 4 partes. Então, aqui ele fala, quando dividimos uma figura em 4 partes iguais, cada parte corresponde a 1/4 ou a quarta parte dessa figura, ok? Então, aqui nós temos o exemplo, tá? Nós temos uma laranja aqui
E essa laranja, ela foi dividida em 4 partes iguais, ó. Temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Foi dividida em 4 partes iguais. Ele pegou aqui um pedaço dela, essa partezinha aqui laranjinha. Então, esse pedacinho representa o quê? 1/4. Ou seja, é uma das 4 partes que foram divididas, ok? Então, a quarta parte, ou 1/4, é quando a gente pega a figura, né, e divide em 4 partes iguais, ok? Aí aqui nós temos uma denotação geral, que ele fala. Nós podemos afirmar que a fração é um número racional absoluto. É todo par de números naturais, que vem desta forma. Então, a fração ela sempre vai vir dessa forma. A sobre B, que lê A sobre B, né? A gente vê aqui A sobre B, a fração. Com B diferente de zero, ou seja, B diferente de zero. Quer dizer que numa fração, o denominador, que é o númerozinho de baixo, que a gente vai ver agora, ele nunca pode ser zero. Tem que ser diferente de zero, ou seja, como o B está aqui embaixo, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, aqui embaixo nunca pode ser um númerozinho zero numa fração, porque senão ela não existe. Aí ele continua, ó, o número natural B, que é esse B aqui, ó, parte de baixo. Chama-se denominador, indica a quantidade de partes iguais em que o todo, né, foi dividido. O tudo foi dividido. Então, no caso aqui, ele se chama denominador. A parte de baixo da fração se chama denominador. O número natural A, que foi B e aqui é A, chama-se numerador. Indica a quantidade de partes iguais considerada em relação ao todo. Ou seja, esse Azinho aqui, ó, a parte de cima da fração, se chama numerador. O numerador e o denominador são os termos da fração. Ok? Então, se perguntar quais são os termos da fração? O numerador, que é o númerozinho de cima, e o denominador, que é o númerozinho de baixo. Ok? Vamos lá. Leitura de frações. A leitura do numerador é feita de forma direta. Já do denominador segue as regras listradas, ou seja, o numerador a gente fala direto. É 3, é 5, é 7, é 10, a gente fala direto. Já o denominador, né, quando se trata de números entre 1 e 10, né? A gente vai ter o quê? Um nome específico, uma regra. Como assim? Quando o denominador for 2, a gente fala meio ou metade. Quando ele for 3, o denominador, númerozinho de baixo, for 3, a gente chama terço. Quando for 4, quarto. 5, quinto. 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. E 9, nono. Tá? Então, quando o denominador for um desses números aqui, a gente vai falar da seguinte forma aqui referente, tá? Exemplo, eu tenho aqui 1 sobre 2 é 1 meio. Eu tenho 5 sobre 7, fica 5 sétimos, ok? Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, usamos os seguintes nomes, ou seja, quando for 10, 100 ou 1000, a gente já muda, a gente utiliza outro nome. Quando o denominador for 10, a gente, fala o quê? Décimo. Quando for 100, centésimo. Quando for 1000, milésimo. Frações com denominadores iguais a 10, 100 e 1000 são chamadas de frações decimais. Ou seja, você olha para o denominador, que é o denominador, númerozinho que está embaixo. E se ele for o número 10, o número 100 ou o número 1000, a gente classifica essas frações como as frações decimais. Aí nós temos aqui o exemplo. Temos 3 sobre 10, fica 3 décimos. 25 sobre 100, 25 centésimos. 131 sobre 1000, 131 milésimos. Então, como aqui o denominador é 10, 100
e 1000, a gente classifica essas frações como frações decimais. Quando o denominador é maior que 10, acrescentamos a palavra avos após a leitura do número. Tipo, ele não é 10, nem 100, nem 1000. E nem aqueles numerozinhos que a gente viu que era do 2 até o 9. Então, como é que a gente lê? A gente vai colocar no final a palavra avos. Como assim? Tenho 3 sobre 12. Então, fica 3, 12 avos. Aqui, 25 sobre 25, né? 25 avos ou 1 inteiro. Por que 1 inteiro? Porque se eu dividir 25 por 25, vai dar igual a 1. Então, eu posso falar 1 inteiro, ou então 25 sobre 25 avos. Ok? Vamos lá. Tipos de frações. Dentro das frações, a gente vai ter a classificação de 3, primeiramente, tá? Temos 3 tipos para classificar a fração. Primeiro, frações próprias. Quando é que uma fração ela é própria? O numerador, ou seja, o númerozinho de cima, é menor que o denominador. Exemplo, 3 sobre 5. 3 não é menor do que 5? 1 meio, né? Então fica o quê? 1 não é menor do que 2? 15 sobre 26 avos. 15, 26 avos. 15 não é menor do que 6? Então, quando o numerador, o númerozinho de cima, ele é menor que o de baixo, que o denominador, essa fração é uma fração própria. Frações impróprias é o contrário. O numerador, ou seja, o númerozinho de cima, é maior que o denominador. Aqui nós temos exemplo. 8 sobre 5. O 8 não é o numerador e 8 é maior do que 5. 8 é maior do que 5. 13 sobre 6, 13 sextos. 13 não é maior do que 6? É maior. 13 é maior. 29 sobre 12 avos. Então, 29 também é maior. 29 dozeavos não é maior? 29 do que o 12. Então, quando o numerador ele é maior que o denominador, essa fração ela é imprópria. E aqui a terceira, frações aparentes. O que são as frações aparentes? São frações onde o numerador é divisível pelo denominador. Ou seja, você olha aqui, 8 não dá para dividir por 8? Sim, é igual a quanto? Então, aqui é uma fração aparente. 6 meios. 6 não dá para dividir por 2? Sim, 6 dividido por 2, 3. Então, 6 meios ou 6 sobre 2 é uma fração aparente. 10 sobre 5, né? 10 quintos. 10 não dá para dividir por 5, que não é 2. Então, 10 também, 10 sobre 5 é uma fração aparente, tá? Então, nós temos frações próprias, impróprias e aparentes. E para finalizar o nosso último tópico, né? Frações equivalentes. Então, ele fala assim, ó, observe que 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos e 20 quarentaavos representam a mesma porção do retângulo. Então, aqui, ó, ele tem o mesmo retângulo, é o mesmo, tá? A mesma medida. Quando ele pega aqui, ó, 1 meio, ele representa essa parte todinha aqui vermelhinha. Quando ele pega 2 quartos dessa mesma figura, é toda essa partezinha aqui laranja, essas duas partes laranja. 4 oitavos amarela e 20 quarentaavos essa parte rosa. Quando a gente compara as 4 figuras, analisa que aqui, ó, é a mesma porção, gente. É a mesma quantidade. Ó, é o mesmo pedaço, digamos assim. Então, quando isso acontece, a gente diz que essas frações, elas são o quê? Frações equivalentes. Por quê? Porque elas vão representar a mesma porção do todo. Quando frações que aparentemente são diferentes representam a mesma porção, a mesma parte de um todo, elas são chamadas frações equivalentes, que é justamente o que a gente acabou de ver. Então, ele fala, dizemos então que 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos e 20 quarentaavos
são frações equivalentes. E o que é que significa equivalente? Igual, ou seja, mesmo valor, tem o mesmo valor, a mesma quantidade. Ok? Então, a nossa aula de hoje, começando frações, vai abordar isso inicialmente, tá? É a nossa introdução do nosso terceiro módulo, do nosso terceiro livro. Espero que vocês tenham entendido e aquela mesma conversa. Qualquer dúvida, vocês sinalizam no grupo que vamos estar lá para responder, tá bom? Até o próximo vídeo.